Por que muitas vezes o seu solo fica ruim, fica chato, fica sem vida, como se fosse uma coxa de retalho? Às vezes você nem aguenta ouvir o seu próprio improviso. Será que tem uma explicação para isso? Bem, eu sou o Matheus Starling e eu toco guitarra há mais de 30 anos e tenho ensinado esse instrumento aqui há mais de 25 anos. Eu já analisei centenas e centenas de solos de grandes improvisadores. Solos de guitarristas, instrumentistas de sopro, pianistas, mas também analisei muitos solos de alunos e músicos que não são consagrados. No vídeo de hoje a gente vai dissecar alguns conceitos fundamentais para entendermos a mentalidade musical dos grandes mestres e também entendermos por que a maior parte dos músicos amadores soam de forma não natural, muitas vezes de forma chata e enjoativa quando solo. Primeiro a gente vai começar a falar do motivo que o solo soa mal, mas para começar a gente precisa diferenciar o que é um improviso de um solo que é composto. O solo composto é aquele tipo de solo que o músico prepara nota por nota antes de gravar, como se fosse um arranjo dentro de uma música. Obviamente que não tem nada de errado com isso, mas nosso foco aqui é a habilidade de improvisar, ou seja, a habilidade de criar um solo em tempo real. Um grande ponto de discussão é sobre o que é improvisação. Alguém realmente está improvisando 100%? Quanto que é planejado? Quanto que sai na hora? Quanto que é improviso ou não é? Então vamos lá, você toca aquilo que você estuda, aquilo que você ouve e aquilo que você vive. Começar pelo que você estuda, né? A maneira que você estuda afeta muito fortemente os seus improvisos. Quando você estuda, você está fortalecendo as conexões neurais, fortalecendo tendões e programando o seu cérebro para executar um emaranhado de notas que você vai organizar na hora do seu improviso. Se você só pratica a parte mecânica, exercício, lick solto, então seu solo soará exatamente dessa maneira. E esse é um dos principais motivos do seu solo soar chato. Quando você estuda ferramentas que te ajudam a desenvolver motivos, conectar ideias junto à parte técnica, então você estará se preparando para improvisar de forma a contar uma boa história. E assim você consegue se conectar de forma mais profunda com o ouvinte. A sua rotina de estudo é o que mais influenciará na sua maneira de tocar. Portanto, quando o seu treino te leva a desenvolver a musicalidade, logo o seu improviso soará mais musical. Você também toca aquilo que você ouve. Então aquilo que você ouve tem forte influência. Você precisa de referências para tocar bem. Todos estamos nos apoiando nos ombros de gigantes, ou seja, a gente está construindo sobre um caminho que já foi pavimentado. Por isso o processo de imitar é tão importante, pois a música é uma linguagem e imitar é fundamental para você adquirir influência. Se você ouve músicos líricos, musicais e bons contadores de história, logo você tem uma tendência de buscar essas referências ao praticar. Também por consequência quando você for tocar. É como se você estivesse acessando esse seu acervo musical com ideias mais líricas e melódicas. Lembre-se que para ter output precisa ter input, ou seja, se você quer tocar algo que é musical, você precisa dessas influências musicais antes. Se você ouve músicos com uma maior ênfase em aspectos mecânicos do instrumento, logo a sua tendência é soar de forma mais mecânica. Isso também é um dos motivos para o teu solo soar tão chato. Você toca o que você vivencia, tanto na sua vida social, cultural, por isso que o músico brasileiro tem mais facilidade para tocar música brasileira, assim como o americano para tocar jazz e assim por diante. Aquilo que somos expostos no nosso cotidiano, festas, shows que frequentamos, nossa cultura como nação, nosso lar, etc. Tudo isso influencia. Ao observar os grandes improvisadores, a gente percebe que existem 3 pilares que são essenciais: desenvolvimento de motivos, padrões e fraseado. Motivos são ideias de fácil assimilação que são repetidas e desenvolvidas ao longo do solo. Os motivos são referências da composição, pequenos fragmentos de ideias que são repetidas e são facilmente reconhecíveis. Aliás, é importante salientar que o improviso na nossa música popular, nisso a gente inclui o jazz, o blues, o rock, a bossa nova, surgiu como um floreamento e uma extensão das melodias, a própria música. Os motivos são ideias cantaroláveis, eu costumo dizer que é como se você estivesse tocando para a sua vovozinha. O segundo
pilar ou alicerce são os padrões. Muitas pessoas chamam de patterns ou permutações também, que são ideias que se repetem de forma mais matemática, tipo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 4, ou seja, é uma forma usada dentro das escalas e dos arpejos, basicamente. Mais uma vez, aqui a gente está falando de repetições, porém sempre numa mesma direção e sem aquela necessidade de ser facilmente assimilado, tal como são os motivos. Já o fraseado é uma sequência de notas que são coerentes, são conclusivas em si mesmas. Diferentemente de um motivo que funciona com a repetição da mesma ideia, o fraseado ele acaba por si só. O fraseado tem uma ligação direta com o estilo proposto, por isso temos frases de blues, de rock e de jazz, por exemplo. Ao longo dos anos, os estilos foram se encontrando e rompendo essas barreiras, principalmente no advento do fusion, que é exatamente a fusão de estilos. Uma frase normalmente ela tem até 4 compassos. O seu improviso também pode estar soando chato e duro porque você pode estar colocando muita pressão e ansiedade na hora de tocar. Um livro que se tornou uma referência para músicos quanto a tocar sem estresse é o Effortless Mastery, do Kenny Werner. Neste livro ele fala que tocamos melhor quando estamos completamente relaxados, sem pensar no que a gente quer fazer, sem pensar em tocar a frase X ou Y agora. A gente precisa tocar de forma espontânea, reagindo ao momento e não pensando no que vamos fazer. Ele fala que quando a gente começa a pensar muito e buscar impressionar, na verdade a gente está começando a tocar com o ego. E o ego influencia no nosso som, fazendo com que a gente fique mais ansioso e nosso som, consequentemente, fica mais duro, estranho, sem vida e artificial. Quanto mais carga levamos para o nosso improviso, mais nervoso a gente fica. E mais o nosso som é afetado por esse tipo de pressão. No livro Desconstruindo a Ansiedade, do psiquiatra Judson Brewer, ele diz que por muito tempo se acreditava que algum nível de ansiedade era positivo quando a gente ia tocar, mas que na verdade hoje se tem evidências muito mais claras que não. Quanto mais próximo de ansiedade zero a gente tem quando for tocar, melhor. A gente toca melhor quando a gente está pensando menos. E por que é tão importante falar sobre isso tudo? Porque é preciso tomar cuidado com o estudo fraseado. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que frasear significa copiar frases de outros músicos. E quanto mais frases, melhor o improviso. Mas não é bem assim. A maior parte das pessoas não lidará bem com isso. Portanto, é preciso estudar de maneira consciente o fraseado, sem se tornar escravos de licks e frases prontas, mas saber como entender, estudar e replicar essas ideias. Quando a gente pensa na escola do fraseado, ou seja, em como os músicos aprenderam a frasear, basicamente a gente tem 3 tipos de escola. Músicos que priorizam estudos de frase, ou seja, o que ele mais vai estudar é isso. Que é muito comum, por exemplo, no bebop ou no rock shred, por exemplo, que são escolas que exigem um alto nível de sofisticação técnica do fraseado. Eu lembro de um professor da Berklee que eu tive chamado Mark Whitfield. Nos primeiros dias de aula eu senti que não estava rendendo tanto as nossas aulas e ficava me perguntando o que eu gostaria de ver na próxima aula. Então eu resolvi levar um livro com as transcrições dos solos dele. Eu tinha pego esse livro na própria livraria da faculdade. E foi quando ele abriu o livro, uma das canções, e começou a circular e fazer várias anotações de licks que ele estava vendo dentro daquele solo. Ele falou para mim assim: pega esses 4 licks, essas 4 ideias, leva para casa e estuda em todos os 12 tons. Não tem nada de errado em ser um músico que prioriza o estudo de frases. Aliás, isso pode ajudar a acelerar bastante o vocabulário musical do músico. Mas é preciso muita sabedoria para não ficar refém desse estudo e se tornar capaz de deixar essas frases naturais na sua maneira de tocar. Exatamente para não cair no erro de ficar pensando demais no que vai tocar e levar muita atenção na hora da tocada. Eu particularmente nunca me dei muito bem com essa escola de tocar uma frase atrás da outra, porque parece que é necessário um vocabulário muito vasto de frases para não soar repetitivo. Segundo, são músicos que equilibram bem o estudo de frase, com motivos, padrões e outras ferramentas. Aqui é onde a maior parte dos mestres se encontra. Fraseado é inerente à maneira de tocar de qualquer músico, ou seja, não existe improviso sem fraseado. Mas os músicos que equilibram de forma natural o fraseado, desenvolvendo e adaptando as situações, conseguem ser fortemente musicais e sofisticados ao mesmo tempo. Aqui a gente coloca músicos como Pat Metheny, Guthrie Govan, Miles Davis, etc. A gente também tem o terceiro grupo de músicos, aqueles que usam menos frases prontas. Eu poderia citar aqui Joe Scofield, Bill Frisell,
Mick Goodrick. Mas como eu já disse, o fraseado é inerente ao improviso, portanto todos os músicos fraseiam. Mas no vocabulário desses músicos é mais difícil identificar as frases pré-moldadas que aparecem com mais frequência em outros tipos de improvisadores. Entendam que não tem uma maneira certa ou errada de estudar fraseado, mas é mais comum vermos o caminho do equilíbrio do estudo do fraseado com outras ferramentas. É o mais comum entre os grandes improvisadores e o que mais tem se mantido ao longo dos anos. Quando a gente fala sobre o estudo do fraseado, a gente abre um novo portal. Como estudar fraseado no dia a dia? E uma lição valiosa que eu aprendi com o grande mestre Mick Goodrick, que também foi professor de grandes mestres como Joe Scofield, Pat Metheny, Bill Frisell, Julian Lage, entre outros, é que você precisa estudar as frases e compreender como adaptá-las a andamentos diferentes, a estilos diferentes, a harmonias diferentes. Aprender a expandir, encurtar as frases, modificar as ideias, conectar fraseados com ideias motívicas, padrões e etc. Então eu quero te fazer um chamado. Se você tem interesse em dominar frases de jazz e fusion que possam ser aplicadas em qualquer estilo, aprender a habilidade de desenvolver o seu fraseado sem se tornar escravos de licks e frases prontas, aprender a criar suas próprias frases, eu te convido para conhecer o método 30x3 fraseado. Isso significa que você aprenderá 30 frases que se tornarão 90. Você vai entender o efeito multiplicador do fraseado que é usado por grandes mestres de improviso, para que os solos não sejam repetitivos e previsíveis. Aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra o link para o fraseado destravado, que além de você conhecer melhor essa metodologia, também tem um bônus para você, tá bom? Espero te encontrar lá do outro lado. Deus abençoe.